trouxe a Bíblia? Quem trouxe a Bíblia? Vocês trouxeram a Bíblia? Lá no livro de Ezequiel, filho. Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. O vale de ossos secos. Deus abençoe, tá, filhinha? Mais e mais. Ezequiel, capítulo 37. A visão de um vale de ossos secos. Estende a Bíblia, Senhor. Estende a Bíblia. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, fala ao nosso coração. Dirija-nos, orienta-nos e que o Senhor seja glorificado através dessa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra diz assim, ó. A palavra diz: veio sobre mim a mão do profeta, do pregador, veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. E estavam sequíssimos. Havia vida no meio dos ossos? Não. Havia esperança para aqueles ossos? Não. Havia espírito no meio daqueles ossos? Não. Aqueles ossos estavam sequíssimos. Você sabe que tudo que Deus faz, Ele faz com propósito. Ele levou o homem de Deus ali, o profeta Ezequiel, porque Deus, Ele tinha um propósito muito grande. Deus queria usá-lo de uma forma, ou Deus poderia também estar experimentando o profeta. Deus poderia estar experimentando ele. Ele poderia estar ali indeciso. Qual era a finalidade dele ali no meio daqueles ossos sequíssimos? Aí ele continua a palavra dizendo: então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu... Pessoal, Deus sabe de todas as... Ainda que digam, será que é possível? Para Deus tudo é possível. Ele poderia dizer: Senhor, eu acho meio improvável, Senhor. Eu acho meio difícil, porque são ossos. Mas o que é difícil para Deus? O que é impossível para Deus? Você pode estar vivendo uma fase difícil na sua vida. Você pode estar enfrentando situações diversas na sua vida, que humanamente falando, para você é difícil, mas para Deus não significa nada. Você entende, sim ou não? E o profeta Ezequiel diz: Senhor Deus, tu sabes. Quer dizer, Deus sabe de todas as... Deus sabe de todas as... Ele sabe.
Deus sabe todas as coisas. E Ele diz ainda, disse-me Ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi. Gente, o segredo para que você seja uma pessoa bem-sucedida, o segredo para você alcançar salvação, o segredo para você alcançar libertação, o segredo para sua vida mudar, é você dar ouvidos, porque a palavra de Deus é vida. Se Deus disse ao profeta, profetiza a estes ossos e diga a eles, ouvi a palavra, porque a palavra do Senhor, ali só havia morte, mas a palavra de Deus é vida. Ali reinava a morte, mas aonde entra a palavra de Deus, já não existe mais morte, porque a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é vida para todos nós. Quando você recebe, preste atenção, quando você recebe a palavra de Deus, quando você dá ouvidos, quando você dá crédito, você sabe, muitas pessoas fracassam, muitas pessoas vivem prostradas, porque elas deixam de dar crédito à palavra de Deus e dão crédito à palavra de homens. Isso aí acontece até no nosso meio. Tem muitos bispos, pregadores, que deixam de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de homens, promessas de homens, acreditam em fábulas, acreditam em enganos. Eu e você não podemos jamais nos apegarmos a palavras de derrotas, a palavras contrárias, a palavras negativas. Não. O nosso sucesso, as nossas conquistas, a nossa salvação, a nossa libertação, a nossa cura, a mudança de vida que nós desejamos, essa mudança só vai acontecer se você depositar a sua fé, a sua esperança na palavra de Deus. A palavra de Deus é diferente da palavra do homem. A palavra do homem, muitas vezes, é negativa. As pessoas dizem, você não vai vencer, você não vai ser feliz, não existe salvação para você, sua vida não vai mudar, você nasceu assim, vai morrer assim. Fizeram isso para você, não tem mais jeito. Então, às vezes, nós nos apegamos às palavras contrárias, aceitamos tudo que é palavra negativa, aceitamos tudo que é palavra contrária e deixamos de crer na palavra de quem? Deixamos de crer na palavra de Deus. Então ele disse, coloca lá, filho, por gentileza. Ele disse, disse-me ele, profetiza, quer dizer, fala, prega a estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi. Deus mandou ele pregar para um vale de ossos secos. E você vai ver o que aconteceu. E é o que vai acontecer na vida daquele que crê. Ele diz ainda, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que faria entrar o Espírito em vós e
vivereis. Porém, tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o meu espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Ei, mas primeiro ele diz, ouvi a palavra do Senhor. E ele disse, olha, profetiza, fala com esses ossos, que eu vou colocar cada coisa no seu devido, lugar. E ele profetizou segundo a palavra. Ele profetizou, ele ouviu e ele profetizou, porque se Deus deu uma ordem para ele profetizar, ele tinha que profetizar, ele profetizou. Continua lá, filho, coloca lá por gentileza novamente. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, enquanto ele profetizava, Deus trabalhava, Deus agia, Deus se manifestava, o poder dele estava ali naquele lugar. Como aqui também, eu estou aqui pregando, falando, profetizando, porque eu sei que Deus está aqui no nosso meio. Deus está aqui trazendo a salvação, trazendo a cura, trazendo a restauração, fortalecendo você, levantando quem está caído, renovando as tuas forças. Eu sei que eu estou aqui falando e o meu Deus está se manifestando na sua vida. Eu tenho a certeza disso. Porque enquanto ele falava, enquanto ele profetizava, o milagre acontecia. O poder de Deus estava ali no meio daquele povo. E ele diz assim ainda. Ele diz assim: então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o quê? Tem muita gente assim. Você sabia disso? Tem muita gente assim, que não tem espírito. Quem não tem o espírito não tem vida. Aquele que não recebe a palavra não tem vida. Aquele que não recebe a palavra não é feliz. Porque a palavra, ela traz a salvação. A palavra é vida. Quem não tem a palavra, não tem a vida. Ele profetizou, ele falou, mas não havia ainda neles o quê? Isso quer dizer que eles não tinham vida.
Sabe, tem muita gente. Você já tentou conversar com um morto já? Já tentou conversar com alguém que já morreu? Eu já fui em muitos funerais. Já fui em muitos funerais. Já vi as pessoas gritando: levanta daí, Joãozinho! Levanta! E qual é a reação do morto? Abrir o olho. Ele abre o olho. Deixa em paz. Deixa eu ser sepultado. É isso que ele faz? Qual é a reação do morto? Não existe reação. Não existe, porque está o quê? Não existe reação. Tem muitas pessoas espiritualmente assim. Tem muitas pessoas mortas espiritualmente. Tem muitas pessoas vazias de Deus, cheias de incredulidade, cheias de um sentimento ruim e vazias. Tem muita gente vazia de Deus. Tem muita gente vazia, cheia de dúvida, cheia de pensamentos contrários. E não tem, aquela pessoa não tem reação, parece que já se entregou os pontos, parece que para ela não tem mais jeito, enquanto ela não der ouvido à palavra de Deus. Quando há o despertamento, quando a pessoa desperta e recebe a palavra, aí o poder de Deus começa a se manifestar na vida da pessoa. Graças a Deus. Mas é necessário que a pessoa aceite a palavra de Deus na vida dela. Ele diz assim, ó. Ele diz, versículo 9, filho. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que, o que Deus ele quer para nós? Deus quer que você tenha vida. Deus, o projeto dele é que eu e você tenhamos vida. Deus não quer ver você prostrado, caído. Não. Deus não quer ver você. Olhe para o bispo. Deus não quer ver você prostrado, caído. Deus não quer ver você angustiado, deprimido. Deus não quer ver você com um semblante ruim, um semblante de morte, não. Deus, ele quer que você tenha vida. O Senhor Jesus, ele quer que você tenha vida. Infelizmente, muitas pessoas carregam a religiosidade, mas não carregam Jesus. Carregam a placa de uma igreja, mas não carregam Jesus. Carregam um pregador, mas não carregam Jesus. E não é isso que Jesus quer. Não é isso que Deus quer para você, para mim, para nós. Amém, gente? Não é isso que Ele quer para você. Jesus, Ele quer o melhor na sua vida. Deus poderia muito bem dizer assim: deixa aí, deixa esse vale, deixa essas pessoas aí, deixa do jeito que está. Mas Deus disse: não, profetiza. Ele diz: profetiza para que o Espírito entre neles. Quer dizer, Deus não ficou satisfeito em ver apenas corpos. Deus queria ver vida, porque Deus é vida, pessoal.
Deus não é religião. Deus é vida. Jesus é vida. Quem tem Jesus Quem tem Jesus tem vida. Quem tem religião está perdido. Ô, vovó, obrigado. Obrigado. Hoje é dia dos pais aqui, cá em Angola. Glória a Deus. Obrigado pelas palavras. Diga graças a Deus. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Oxê, vou voltar? Obrigado. Deus, preste atenção aqui, pessoal. Deus, Ele viu aqueles corpos, falou, não, de jeito nenhum. Vai lá o homem de Deus, profetiza. Receba a cura em nome de Jesus. Mas receba aqui. Já é a segunda vez que eu abençoo ele já. A senhora crê ou não crê? Creia. Amém? Creia que a bênção chega até ele. Tá bom? É a segunda vez que eu abençoo. Na terceira, leva uma lapadinha de leve. Porque eu abençoo, mas quem cura é Deus. Amém? Continua lá, filho, por favor. Continua. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. E diz-lhe, eu já não preguei esse versículo já? Oh, meu filho, você está mais doido que o meu bisavô. Ele disse, profetizei, como ele, espera aí, era a ordem de Deus? É ordem de Deus que eu profetize sobre a sua vida. É ordem de Deus que eu abençoe a sua vida. E se Ele está dizendo para te abençoar, então como homem de Deus eu vou te abençoar e você será abençoado. Eu vou profetizar para você receber e você vai receber. Você vai. Deus deu uma ordem. Deus ordenou, o homem de Deus profetiza. E ele disse, Senhor, segundo a tua ordem, eu vou profetizar. Graças a Deus. Ele disse, coloca lá, filho, por favor. Ele disse, profetizei como ele me ordenara. O que aconteceu? E o Espírito entrou neles. E sabe por que tudo isso? Receberam a palavra. Quando você recebe a palavra, você recebe vida. Profetizei segundo como ele me ordenara. E o Espírito entrou neles e viveram. E se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, olha o que o povo falava uns com os outros. Eles diziam assim, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Quer dizer, não há mais esperança para nós. Não há mais salvação. Não há mais o que fazer. Deus disse, diga a esse povo
Diga a esse povo que há esperança sim. Não carregue esse pensamento, não há mais esperança para mim. Não há mais esperança para minha família. Não há mais esperança para o meu filho. Não há mais esperança para que eu seja liberto, para que eu fique livre das trevas desse mundo. Ei, há esperança para você sim. Há esperança. Tem uma palavra que diz, que fala sobre a árvore, filho, que ainda cortada, ela estende as suas raízes para o ribeiro. Não está escrito isso? Olha o que diz a palavra. Quando vier esse pensamento, esse sentimento de que não há mais esperança para você, eu digo a esperança, porque ele diz, porque há esperança para a árvore cortada, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos, se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos com uma planta nova. Então, há esperança para todos. Eu queria chegar até a metade ali, mas fica difícil eu ir ali, né? Sabe? Ainda há esperança, diga graças a Deus. Ainda há esperança. Não tem tela aqui não? Como é que eu vou ler a Bíblia daqui? Como é que eu vou ler a Bíblia daqui agora? Eu posso ler na sua Bíblia? Coloca lá, filho, na palavra. Vamos ver se é igual, viu? Misericórdia. Essa aqui é maior, filha. Essa aqui sim, ó. Eu gosto de estar no meio de vocês aqui, ó. Graças a Deus. Paramos aonde, filho? Eles disseram, estamos exterminados, quer dizer, acabou. É como se eles dissessem, já não podemos fazer mais, mas esqueceram que Deus pode tudo na sua vida. Graças a Deus. E ele diz assim, portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Diga graças a Deus. Em outras palavras, é como se Deus dissesse, eu vou tirar vocês da escravidão. Eu vou tirar vocês dessa humilhação que vocês estão vivendo. Eu vou mudar a história da vida de vocês. Não aceite que as pessoas olhem para você e digam para você que não tem mais jeito para você. Não aceite isso, porque tem jeito sim. Porque Deus pode todas as coisas. Graças a Deus. Deus pode todas as coisas. E ele disse, porém, 14, né? Porém, em vós o meu espírito, e vivereis. Ei,
quem tem o Espírito de Deus tem vida. E Deus, Ele quer entregar o Espírito dEle. Deus, Ele quer que você receba o Espírito dEle na sua vida. Porém em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e o fiz, diz o Senhor. Ele diz e Ele faz. Deus, Ele faz. Deus, Ele trabalha na nossa vida. Quem toma posse disso? Mas tudo isso tem um início. Aceitar a palavra. Aceitar a palavra. A gente aceita tantas palavras contrárias. Tudo que o mundo passa para a gente aceita. Às vezes alguém diz assim: fulano, vai naquele feiticeiro, faz aquele tratamento espiritual, vai em tal lugar. E na verdade o segredo é você aceitar a palavra de Deus na sua vida. Então quando você se coloca na posição de aceitar a palavra de Deus na sua vida, já é o primeiro passo para que grandes coisas aconteçam na sua vida. Graças a Deus. Já é o primeiro passo. Ele não chegou e começou do fim para o começo. Primeiro, eles tinham que aceitar a palavra. Ele diz: ouvir a palavra do Senhor. Então, quando você ouve a palavra de Deus, acabou. Aí começa o agir de Deus na sua vida. Mas se você é aquela pessoa que diz, aquela pessoa que diz assim: se a senhora vir conversar, não dá. Receba em nome de Jesus. Quem entendeu a palavra? Quem entendeu a palavra? Vocês entenderam mesmo?